Olá, tudo bem com você? Eu sou Nicolas e esse é o canal Renderizando a Palavra. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo da primeira carta de João. Hoje nós vamos estar estudando do capítulo 1, do versículo 5 até o capítulo 2, versículo 2 da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre alguns pontos interessantes e a pergunta que nós vamos levantar e procurar responder por meio da palavra do Senhor é: quem são os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus? Quem são esses que realmente são fiéis no Senhor? João ele vem nos levantando essa pergunta por meio do seu ensino, por meio desta carta, e hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre isso. Para que nós possamos iniciar, vamos estar fazendo essa leitura do versículo 5 que diz o seguinte: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós e a nós mesmos. Não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Amados, quando nós vamos estar fazendo esse estudo, quando a gente vai estar estudando esse texto de 1 João, nós vamos estar entendendo que João ele escreve essa carta em um contexto específico. Ele escreve essa carta já com uma certa idade, igual nós vimos na última lição. Ele escreve ali por volta do ano 80 até o ano 95 depois de Cristo. É uma carta que não tem uma igreja específica, mas é uma carta que ela é geral. Ela é destinada a várias igrejas de uma região que ali é da Ásia Menor. E ele vem para atestar por meio desta carta a divindade de Cristo e combater um proto-gnosticismo, ou seja, um início de uma heresia que é o gnosticismo. O gnosticismo ele dizia algumas coisas em relação à divindade de Cristo. Ele dizia algumas coisas a respeito de quem era Cristo, de que Cristo não era Deus, ou então que ele não era o homem, que ele era apenas Deus e não havia encarnado. Eles faziam essa distinção, essa dualização entre corpo e espírito. Tudo que é espiritual é bom, tudo que é corpo, tudo que é terreno é mal. E diante desse gnosticismo que estava ali se levantando, desta heresia que estava ali se levantando, João ele escreve essa carta. E ele escreve essa carta e nós vamos ver que nesse texto em que nós lemos, ele escreve para nos mostrar quem realmente são os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus. E aqui ele traz alguns pontos para nós, que nós vamos estar analisando hoje, alguns pontos para nos mostrar e para que nós possamos ver, para que aquele povo naquela época pudesse estar vendo também, colocando em prática e vendo quem são os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus. O Martinho Lutero ele declara uma frase que é o seguinte: eu nunca li um livro escrito em palavras mais simples que este, e no entanto as palavras são inexprimíveis. Martinho Lutero ele começa a falar desta carta de João e ele começa a dizer que as palavras em si são simples.
O grego que é utilizado para escrever aqui não é um grego do mais alto nível, mas o conteúdo que ela tem, o conteúdo que ela expressa é de algo sublime para as nossas vidas. Então, quando nós iniciamos esse estudo e levantamos então essa pergunta, quem são os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus? Quando nós olhamos no versículo 5 até o versículo 7, que diz que esta é a mensagem que dele ouvimos e nos anunciamos. E a vós anunciamos que Deus é luz e que não há nele trevas nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com eles e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o primeiro ponto que nós vamos estar olhando, a primeira coisa que João levanta nessa carta, é que os verdadeiros fiéis são aqueles que têm comunhão com Cristo Jesus. Os verdadeiros fiéis em Cristo, eles têm comunhão com o Senhor. E aqui nós podemos até nos perguntar, será que eu tenho essa verdadeira comunhão com Cristo? Será que realmente eu tenho comunhão com o Senhor? Quando nós olhamos o início, João ele começa a dizer que aquilo que ele ouviu é aquilo que ele está anunciando, ou seja, ele está testificando de algo que ele ouviu de Cristo, de algo que ele pôde ver, de algo que ele pôde testificar. Aqui também já colocando em xeque o que os gnósticos diziam sobre Cristo não ter encarnado, ou que se encarnou era em espírito, mas aqui ele diz que a mensagem que ele ouviu é a mensagem que ele anuncia. E aí ele diz, Deus ele é luz e não há trevas nenhuma. Ele começa a declarar então esse caráter de Deus, ele começa a declarar então essa essência do Senhor, que Deus ele é luz. E aí ele continua. E se dissermos que temos comunhão com ele, ou seja, comunhão com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aqui nós vamos ter que entender então que para que nós possamos ter comunhão com Deus, porque a marca de um verdadeiro fiel em Cristo Jesus é ter essa comunhão com Deus. Então, para que nós possamos ter comunhão, nós precisamos andar na luz do Senhor. E esse texto nos diz que Deus ele é luz e não há trevas. E aí o versículo 6 diz, se dissermos que temos comunhão com ele, então se nós dissermos que nós temos comunhão com Deus, mas andarmos em trevas, ou seja, nós mentimos e não praticamos a verdade. E aí ele continua ainda, mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqui é interessante nós notarmos que ele disse nós andarmos na luz. Então, para que nós possamos ter essa comunhão com Deus, então para que nós possamos entender e responder essa pergunta, quem são os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus? São aqueles que têm comunhão com Deus. Mas como nós podemos ter comunhão com Deus? Quando nós andamos na luz do Senhor. No Salmo 119, versículo 105, diz o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aqui eu só quero trazer uma ilustração sobre essa questão de andarmos na luz do Senhor, de andarmos na palavra do Senhor. Por exemplo, eu dirijo e já tive uma experiência de estar dirigindo e por algum motivo o farol apaga. Nesse momento em que nós estamos dirigindo e a luz dos faróis se apagam, é algo que é temeroso, porque nós estamos dirigindo, estamos ali em uma certa velocidade e a luz dos faróis se apaga, nós não enxergamos ou enxergamos pouco e com dificuldade, e assim é quando nós não andamos pela palavra do Senhor. Então, quem são os verdadeiros fiéis? São aqueles que têm comunhão com Deus.
Como nós conseguimos essa comunhão com Deus? Quando nós andamos na luz. E aí nós vamos entender que a palavra do Senhor é luz para o meu caminho. Vamos entender que quando nós nos apegamos à palavra do Senhor, quando nós olhamos a palavra do Senhor, aprendemos com ela e aplicamos a ela nas nossas vidas, então nós estamos andando em luz. E se nós andamos em luz, então nós passamos a ter comunhão com o Senhor. E aí o texto continua. Mas, então, se andamos em luz, ou seja, andamos na palavra do Senhor, seguindo os mandamentos do Senhor por meio da sua palavra que Ele nos ensina, como Ele está na luz, então temos comunhão. Nós precisamos, então, andar em Cristo, porque Ele é essa luz. Jesus, Ele é a luz que vai nos iluminar o nosso caminho. João, no capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas está na luz. Então, para que nós possamos ter comunhão com Deus, nós precisamos andar na luz. A luz é a palavra do Senhor. A luz, Ele é o Cristo. Então, quando nós andamos na palavra do Senhor, quando nós andamos direcionados pela palavra do Senhor, quando nós andamos guiados por Jesus, então, dessa forma, nós estamos andando na luz e estamos tendo comunhão com Deus. Então, dessa forma, para provarmos que estamos em Cristo, então, logo nós precisamos estar na luz. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Então, nós precisamos nos afastar do pecado e nos aproximar da obediência da palavra do Senhor. Quando nós falamos de andar na luz do Senhor, quem são os verdadeiros fiéis? São aqueles que têm comunhão com o Senhor. São aqueles que têm comunhão com Jesus. São aqueles que andam na luz da palavra de Deus, na luz do Evangelho de Cristo. E aí o versículo continua. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos nos afastar do pecado e nos aproximar da obediência à palavra de Deus. Para responder essa pergunta, nós precisamos andar em Cristo. Quem são os verdadeiros fiéis no Senhor? São aqueles que têm comunhão com Deus. Como que nós podemos ter comunhão com Deus? Quando nós andamos na luz. E o que é essa luz? É a palavra de Deus. É o Cristo. Então, quando nós andamos por meio da palavra de Deus, quando nós andamos em Cristo Jesus, então nós andamos na luz e nós temos comunhão com Deus. E quando nós fazemos isso, então nós somos purificados pelo Senhor, nós somos perdoados pelo Senhor. O Senhor, Ele nos perdoa. E aqui o texto disse no finalzinho: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado. Então a pergunta para nós: quem são os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus? Os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus são verdadeiros consigo mesmo, em relação à sua condição pecaminosa, de pecadores. Para que nós possamos ser verdadeiros fiéis em Cristo Jesus, nós precisamos entender que nós somos pecadores e nós precisamos ser alcançados por Jesus. Quando nós olhamos do versículo 8, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o primeiro passo para que nós possamos entender quem são os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus é entender que nós precisamos ter comunhão com Deus por meio da sua palavra, por meio da luz de Cristo, estar na luz do Senhor. E agora, esse segundo ponto, os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus. Quem são os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus? São aqueles que reconhecem a condição de pecador, se arrependem e buscam ao Cristo Jesus.
Quando nós olhamos o verso 8, ele é claro e ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nós não podemos afirmar que estamos sem pecado, nós não podemos afirmar que nós somos puros e santos verdadeiramente. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que nós estamos afastados do Senhor e precisamos agora buscar nos reconciliar com Cristo. Quando nós olhamos Romanos 3, 23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então nós precisamos reconhecer a nossa condição, reconhecer que nós somos pecadores e que nós vamos pecar. E assim não podemos nos enganar, achando que nós somos melhores ou pior do que outro, achando que somos o santo e que nós não pecamos. Não, nós pecamos, nós erramos. Por melhor que a pessoa seja, por mais importante que ela seja, aquela pessoa, por mais que ela procure ser santo, mas ainda assim ela peca e ela erra. E nós precisamos estar voltados para Jesus. Nós precisamos estar voltados para Cristo. O verso 8 ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Então, quem são os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus? São aqueles que reconhecem que são pecadores. Nós precisamos então confessar os nossos pecados, pois Ele nos garante e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar as nossas vidas. E Ele continua, o verso 9: se confessarmos os nossos pecados. Ou seja, o próprio texto diz que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, o texto nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e sem a graça de Deus nós não somos nada. Nós não podemos alcançar a nossa salvação por nossos próprios méritos. A nossa salvação é por meio da graça do Senhor. É um favor que nós não merecemos. Então nós devemos ir até Cristo agora para nos confessar e entregar a Ele a nossa vida. E acreditar e entender que Ele é fiel para nos perdoar. Ele é fiel para nos purificar. Então, quem são os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus? São aqueles que têm comunhão com Deus. São aqueles que andam na luz do Senhor. São aqueles que andam em Cristo e assim têm essa comunhão. São aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam da graça de Deus. Nós somos pecadores e nós precisamos da graça do Senhor. Espero que você tenha gostado. Se ficou até aqui, espero que tenha edificado sua vida. Se ficou até aqui, deixe seu like, deixe seu curtir, comente algo aí nos comentários. Logo mais estarei fazendo o vídeo 2 e concluindo essa reflexão, mas que nós possamos entender então quem são os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus. São aqueles que têm comunhão com Deus, andando na luz, vivendo ali a palavra, vivendo Cristo, andando em Cristo. E são aqueles que reconhecem que sem Cristo nada somos. São aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam
da graça de Deus. Esses são os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus. Então que nós possamos ser assim. Amém? Até mais, muito obrigado. Tchau, tchau.